Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à Jornada Desansiedade. Hoje vamos falar sobre algo que talvez você nunca tenha parado para pensar com calma. Será que você pode confiar em todos os pensamentos que passam pela sua cabeça quando você está ansioso? E a resposta é não. E entender isso pode transformar completamente a forma como você lida com a ansiedade. E é sobre isso que vamos falar nessa aula: desconfiar dos seus pensamentos negativos. Eu costumo dizer que a ansiedade é uma grande contadora de histórias, mas nem sempre de forma positiva. Às vezes, ela cria verdadeiros roteiros de terror e suspense dentro da nossa mente, e a gente acredita nessas suposições e passa a viver cada cena como se fosse real. Nessa aula, quero te ajudar a desconfiar um pouco mais desses pensamentos negativos. E mais do que isso, quero te mostrar como começar a separá-los da realidade. Então, sem enrolação, roda a vinheta para a gente poder começar. Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da Jornada Desansiedade. Aqui eu ensino as pessoas a transformarem a ansiedade em confiança e autocontrole, ou seja, a ideia aqui não é eliminar a ansiedade, mas sim desvendar essa energia de vida e usar a nosso favor de forma produtiva. Eu sou Pedro Osato e o tema de hoje é desconfie dos seus pensamentos negativos. Porque sim, nem tudo que a mente te conta é verdade. A ansiedade é uma grande contadora de histórias. E muitas vezes, essas histórias são cheias de medo, culpa e exagero. Hoje eu quero te ajudar a separar realidade de interpretação e mostrar como questionar seus pensamentos pode reduzir a ansiedade de forma profunda. A primeira coisa que precisamos entender é que pensamentos não são fatos. Elas são interpretações, versões que o cérebro cria para tentar explicar o que está acontecendo. Quando estamos ansiosos, o cérebro entra no modo de hipervigilância e é como se ele ficasse o tempo todo com o radar ligado, procurando ameaças, erros e perigos. E começa a procurar pistas de perigo em todo lugar, mesmo quando não existe nada acontecendo. Isso acontece porque, biologicamente, a ansiedade está ligada ao nosso instinto de sobrevivência. Nosso sistema nervoso está tentando nos preservar. Mas essa proteção vem com custo. O corpo se prepara para fugir ou lutar. E o cérebro, coitado, tenta prever tudo que pode dar errado para nos proteger. Mas o problema é que o cérebro erra muito quando o assunto é medo. E exagera, distorce e começa a inventar mil e umas histórias. E quando acreditamos nelas, o corpo reage a tudo isso e pronto, o ciclo da ansiedade se fecha novamente. Vamos imaginar uma situação comum. Você manda uma mensagem e a pessoa não responde. Em poucos minutos, a sua mente começa a criar hipóteses. Ela está brava comigo. Nossa, será que eu fiz algo ou falei algo errado para ela? Ela não quer mais falar comigo. Percebe o padrão? O cérebro não diz, ela pode estar ocupada. Ele automaticamente vai para o pior cenário possível. E aí o corpo reage como se tudo isso fosse real. Fica tenso, o peito aperta e vem aquela sensação de rejeição. Tudo isso porque acreditamos num pensamento e passamos a comportar e tomar decisões como se elas fossem reais. Mas a pessoa podia simplesmente estar ocupada. O problema é que a ansiedade não espera confirmação. Ela cria uma história, acredita nela e o corpo reage e sofre como algo que nem aconteceu. É assim que se forma o ciclo cognitivo da ansiedade. O pensamento gera emoção, que provoca uma reação física, que gera um comportamento, produzindo um novo pensamento. E esse ciclo só se quebra e é interrompido quando a gente aprende a desconfiar do primeiro elo, o pensamento. Esse pensamento distorcido tem um nome e na psicologia são chamados de erros cognitivos ou distorções cognitivas. São formas automáticas e imprecisas de pensar que alimentam a ansiedade. Vamos ver as mais comuns. Catastrofização. Os pensamentos são do tipo, e se der tudo errado? A mente transforma um pequeno problema em um desastre. Leitura mental. Pensamentos como,
Eu sei que fulana está pensando sobre mim. A gente acha que pode adivinhar o que os outros pensam, geralmente de forma negativa. Pensamento tudo ou nada. É o tipo 8 ou 80. Ou sou perfeito ou sou um fracasso. Não existe nenhum espaço para o meio termo, nenhuma autocompaixão. Generalização. Quando penso, nada dá certo para mim. Um erro vira prova de que a vida inteira é um fracasso. Desqualificação do positivo. Quando as pessoas pensam, foi sorte. A mente não consegue reconhecer o próprio mérito. Mesmo quando algo bom acontece, a gente dá um jeito de invalidar. Esses padrões não são verdades. Essas distorções são como lentes sujas, fazem a gente enxergar o mundo mais escuro do que realmente é. E quando a gente limpa essas lentes, algo incrível acontece. O mundo muda de cor. Vamos ver alguns exemplos disso. Olhem para essa imagem. A estante guarda taças ou garrafas. Após prestar atenção, são imagens que o cérebro pode ver de duas ou mais formas diferentes, sem que a imagem mude. E como funciona? O cérebro não consegue ver as duas coisas ao mesmo tempo. Ela alterna rapidamente entre uma interpretação e outra. É como se ele dissesse, vou ver as garrafas. Não, espera, vou ver as taças. Nessa outra imagem, o que você vê são setas amarelas ou setas pretas? Nas imagens, as informações que chegam pelos nossos olhos são limitadas. Aquilo que chamamos de padrões ou regras sobre o que vemos no mundo não são verdades absolutas. Elas são como lentes que distorcem um pouco a nossa visão. Isso nos mostra que o mundo não é tão estável quanto pensamos. A gente gosta de acreditar que o mundo é certinho e que vemos as coisas exatamente como elas são. Mas não é bem assim. Essas ilusões de ótica e figuras ambíguas que parecem mais de uma coisa provam que os nossos olhos sozinhos não bastam. O nosso cérebro, que precisa pegar essas informações e fazer um trabalho complexo de interpretação. O que você percebe é uma mistura do que você vê agora com tudo o que você já viveu e aprendeu. Ou seja, a sua experiência, mais a informação visual, vai moldar a sua percepção. Olhe essa outra imagem agora. Quem está certo? O cara que diz 6 ou 9? Depende do ponto de vista. A mente está tão consolidada nesse padrão de preocupação que existe um circuito neural preferencial que forma esse padrão de comportamento e não deixa enxergar as outras formas. Reconhecer é o primeiro passo para ajudar a mudar essas lentes e romper esse ciclo. Pesquisas mostram que pessoas ansiosas apresentam maior atividade no córtex pré-frontal medial, área do cérebro ligada à preocupação e antecipação. Mas quando aprende a reavaliar pensamentos, essa atividade diminui. Ou seja, questionar os pensamentos muda literalmente o cérebro. Quando você muda a forma de pensar, você literalmente muda os circuitos neurais do seu cérebro. Pesquisas da Universidade de Yale e Stanford, em 2019, mostram que durante a reavaliação cognitiva, quando você questiona a veracidade dos pensamentos negativos, há redução da atividade na amígdala cerebral, responsável pelo medo. Ao mesmo tempo, o córtex pré-frontal, ligado à razão e ao autocontrole, se fortalece. Ao mesmo tempo, o córtex pré-frontal, ligado à razão e autocontrole, se fortalece. O que a pesquisa nos mostra é poderoso. Quando você aprende a duvidar da sua mente, você começa a se libertar dela. Quanto mais você duvida dos pensamentos negativos, mais racional, confiante e calmo o seu cérebro se torna. Isso é neuroplasticidade, o cérebro se adaptando ao novo padrão de pensamento e desenvolvendo novas conexões neurais. Todo esse processo de aprendizado tem uma demanda maior de energia, por isso o cérebro sempre busca tentar te convencer a voltar para o padrão antigo, onde tudo é conhecido e parece, entre aspas, mais seguro. Não é possível erradicar os padrões de pensamentos antigos, mas é possível substituí-los por um novo padrão pela repetição contínua, até consolidar um novo piloto automático. Mas então,
Como começar a desconfiar da mente ansiosa? Da próxima vez que um pensamento ansioso aparecer, pergunte-se: qual a prova de que isso é real ou verdadeiro? Existe alguma explicação possível ou consigo olhar para isso de outra maneira? Estou reagindo a fatos ou a medos? O que eu diria a um amigo se ele pensasse isso? O que de pior realmente poderia acontecer? E se acontecer, eu conseguiria lidar com isso? Esse pensamento está me ajudando ou me machucando? Busque na sua vida evidências de situações que você esperava o pior e nada de ruim aconteceu. Essas perguntas criam uma pausa entre o pensamento e a emoção. E é nessa pausa que mora a liberdade. Nessas pausas que a ansiedade perde a força. Lembre-se que você não controla o que pensa, mas pode escolher não acreditar em tudo o que você pensa. Uma dica de exercício prático é o diário da realidade. Pegue um caderno e divida em 3 colunas. Durante uma semana, anote todo o pensamento negativo que surgir. Escreva assim: coluna 1, o que eu pensei? Coluna 2, o que realmente aconteceu? Coluna 3, como eu poderia pensar diferente da próxima vez? Com o tempo, você vai perceber que muitos dos seus pensamentos são padrões antigos, automáticos, quase como um piloto automático mental. E quanto mais consciência você tiver deles, menos influência eles terão sobre você. Isso torna o inconsciente consciente e o automático em intencional. Desconfiar dos pensamentos não é lutar contra eles. É observar com curiosidade, sem se identificar. Você pode pensar: ok, minha mente está tentando me proteger, mas agora eu sei que ela exagera. Esse simples pensamento muda tudo. Isso é o começo da autorregulação emocional. É a habilidade de viver com a mente, sem ser refém dela. A meditação, o grounding, que eu já falei em outras aulas, e até práticas simples como a respiração fortalecem essa habilidade. Quando você respira fundo, antes de reagir, quando você dá alguns segundos para observar o que você sente, você está afirmando ao seu sistema nervoso que você está seguro. E a segurança é o antídoto da ansiedade. A ansiedade é muitas vezes um excesso de futuro, mas quando você desacredita dos pensamentos catastróficos, você volta para o presente. E é no agora o único lugar onde a vida realmente acontece. Então, da próxima vez que a sua mente te disser vai dar tudo errado, respire e responda: talvez seja só a ansiedade falando. E siga, porque você não é o que você pensa. Você se coloca em terceira pessoa e se observa no pensamento, porque você é muito mais do que os seus pensamentos. Você é o criador dos seus próprios méritos e pode escolher acreditar ou não nas armadilhas que a mente te prega. Se esse vídeo faz sentido para você, compartilhe com alguém que também vive ansiedade. E me conta aqui nos comentários, qual pensamento negativo você mais acredita quando está ansioso? Lembre-se, você não é a sua ansiedade. Você não precisa acreditar em tudo o que você pensa. E cada vez que você escolhe duvidar da sua mente, você escolhe acreditar mais em você. Gratidão por estar aqui comigo e até a próxima jornada.